Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo ao estudo de hoje. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 6 do Livro dos Médiuns, na segunda parte, chamado Manifestações Visuais. Neste primeiro momento, nós vamos estudar a parte em forma de perguntas e respostas. Depois, no próximo estudo, nós entraremos no ensaio teórico sobre as aparições, onde Kardec aprofunda mais esse assunto no mesmo capítulo 6. E esse capítulo ele é muito interessante porque ele trata justamente da possibilidade de os espíritos se tornarem visíveis, ou seja, das aparições espirituais. Logo no início, Kardec faz uma observação importante. Ele diz que, dentre todas as manifestações espíritas, as manifestações visuais são das mais impressionantes. E realmente são, porque uma coisa é ouvir falar dos espíritos, outra é a pessoa acreditar ter visto um. E por isso Kardec conduz o estudo com muito cuidado, racionalidade e prudência. Ele não incentiva o medo, o fanatismo, nem a imaginação exagerada. Pelo contrário, o tempo inteiro ele procura analisar os fenômenos com lógica, observação e equilíbrio. E a primeira pergunta é justamente essa: os espíritos podem se tornar visíveis? E a resposta é sim. Os espíritos afirmam que isso pode acontecer principalmente durante o sono, porque enquanto o corpo repousa, o espírito se desprende parcialmente da matéria e entra mais facilmente em relação com o mundo espiritual. Olha como isso liga diretamente com tudo aquilo que nós já estamos estudando sobre a emancipação da alma, sonambulismo, êxtase. Então, Kardec ele vai construindo os assuntos pouco a pouco, nada fica solto. Mas aqui é importante compreender uma coisa fundamental. Quando falamos das manifestações visuais, não é o espírito propriamente dito que vemos diretamente. O que se torna perceptível é o perispírito, esse envoltório semimaterial que nós temos. Então, o perispírito, normalmente, ele permanece invisível para nós encarnados, porque sua constituição é semimaterial. Sempre devido, porém, assim, devido às suas propriedades fluídicas, ele pode, em determinadas circunstâncias, tornar-se visível e até mesmo tangível. E isso acontece justamente por causa das propriedades do perispírito que nós já estudamos anteriormente, como a plasticidade, a visibilidade, a tangibilidade, a mutabilidade e a penetrabilidade. A plasticidade é uma das propriedades mais importantes aqui, porque ela permite ao espírito modificar sua aparência e apresentar-se da forma que deseja, ou da forma que facilite sua identificação pela pessoa que o vê. Por isso, muitas vezes, os espíritos aparecem com determinadas roupas, formas ou características simbólicas, não porque precisem realmente delas, mas porque utilizam essas aparências como recurso de identificação. Kardec, inclusive, pergunta se os espíritos possuem asas, e os espíritos respondem que não. As asas são apenas representações simbólicas criadas pelos homens para representar espíritos superiores. Mais à frente, Kardec pergunta se é pela condensação do fluido do perispírito que o espírito se torna visível. E os espíritos explicam que a palavra condensação não é exatamente a mais correta. Na verdade, ocorre uma combinação fluídica, uma modificação nas propriedades do perispírito, tornando-o temporariamente perceptível aos nossos sentidos. Então, o perispírito pode passar de um estado invisível para um estado visível, e em alguns casos até tangível, né, palpável. Isso explica porque algumas pessoas conseguem perceber espíritos com mais facilidade do que outras. Não significa necessariamente que o espírito esteja mais materializado, mas sim que certas pessoas possuem maior aptidão mediúnica e orgânica para perceber essas manifestações fluídicas. E Kardec também pergunta se os espíritos podem ser vistos apenas durante o sono, e os espíritos respondem que não. Algumas pessoas podem vê-los também em estado de vigília.
mas os próprios espíritos alertam que não é conveniente que os homens vejam constantemente o mundo espiritual, porque isso poderia causar perturbação, medo e até desequilíbrio para a vida material. Então, a espiritualidade permite essas percepções conforme a necessidade, conforme a utilidade e conforme as condições da pessoa. Outro ponto muito importante deste capítulo é o cuidado que Kardec toma para separar o fenômeno real de imaginação, de superstição ou de exagero. Então, ele explica que muitas pessoas, por medo, sugestão ou excesso de imaginação, interpretam erroneamente certos fatos. Por isso, o Espiritismo nunca incentiva o sensacionalismo nem o fanatismo. Isso é uma característica muito forte da doutrina, analisar os fenômenos espirituais com razão, com bom senso, com equilíbrio. E no final deste capítulo, Kardec ainda fala sobre os médiuns videntes, explicando que a vidência é uma faculdade orgânica, uma aptidão natural que algumas pessoas possuem em maior grau. Ele também alerta que essa faculdade ela deve ser conduzida com humildade, discernimento e responsabilidade, porque a imaginação pode interferir muito. E talvez a grande lição deste capítulo seja justamente essa, né? Que o mundo espiritual ele existe e em certas circunstâncias pode se tornar perceptível ao homem, mas o objetivo do espiritismo não é alimentar curiosidade ou provocar fenômenos. O verdadeiro objetivo é compreender melhor a vida espiritual e o nosso processo de evolução como espíritos imortais. Até o nosso próximo estudo.